Boa noite, meu nome é Marco Ackermann, eu sou presidente da Comissão de Extensão da Faculdade de Saúde Pública da USP. Nós estamos iniciando hoje um novo formato de diálogo com a população, com a sociedade. Desde que começou a pandemia, a Faculdade de Saúde Pública tem lançado um projeto, o webinar FSP USP, e nós já produzimos 35 webinários, com a presença de mais ou menos 6.000 pessoas, 14.000 views, porque a gente grava e o vídeo vai para o acervo da faculdade, e tem sido webinários mais acadêmicos, para discutir temas relacionados com a pandemia. Nós estamos agora com uma proposta nova dessa série, né, que a gente está chamando de Pandemia, o que fazer? Né? Tatiana, minha colega na Faculdade de Saúde Pública, teve essa bela ideia de abrir um diálogo com a sociedade de temas mais gerais, né? Uma coisa mais leve, menos acadêmica, a gente pode se aproximar mais. Então, hoje, nós estamos lançando essa série que chama Pandemia, : o que fazer? E nós temos uma imensa felicidade de estar aqui com o Daniel e o Eduardo, que vão começar esse diálogo. E hoje o episódio se chama Máscaras, : o que fazer? Eu vou passar para a minha colega e parceira nesse empreendimento, a Tati. Ela vai introduzir o episódio de hoje e, para vocês ficarem com um gostinho, com vontade, ela vai apresentar todas as ideias que a gente teve sobre o que fazer. Tem até sexualidade o que fazer, acredita, Daniel? Então, são várias possibilidades, né, que a gente quer lançar, dialogar com as pessoas, discutir. Então, Tati, obrigado por essa bela ideia. Estamos juntos aqui com duas pessoas bem legais e fica à vontade para trabalhar aí hoje esse episódio de Máscaras, o que fazer. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, o que fazer nessa pandemia. E a ideia é conversar, como o professor Marco disse, com a população, ter um diálogo aberto. Às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Não sabe em quem confiar, né? Em qual informação confiar. Então, em tempos em que a gente tem muita informação, qual é a correta, né? Qual é aquela que é mais próxima do que se tem de evidência científica? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente fazer algumas perguntas que a gente entende que a população tem, e quem estiver assistindo a gente também pode colocar perguntas no YouTube para a gente fazer para os nossos convidados. Obrigada, professor Daniel Becker, obrigada, doutor Eduardo Algrante, pela presença de vocês também. E vamos começar perguntando, doutor Algrante, máscara protege mesmo contra a Covid-19? Bom, boa noite a todos. Eu só queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui e parabenizar pela iniciativa, que eu acho que é extremamente bem-vinda, tá? Então, nós vamos começar a falar e eu vou começar a tentar traduzir alguns tipos de informações para uma linguagem mais coloquial e, enfim, para a gente prosseguir nesse debate, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas e nós vamos começar dizendo que a resposta curta é um enorme sim. Máscara protege? Claro que protege, tá? E, assim, a comprovação da eficiência da máscara, né, ela vem desde testes de laboratório, onde você, com modelos ou com humanos mesmo, se conseguem estudar, vamos dizer, as características tanto de máscaras, né, e em situações em que a pessoa coloca o ar para fora, coloca o ar para dentro, vê o que entra e o que passa pela máscara ou não. Então, tem estudos laboratoriais e a gente sabe já há décadas que as máscaras protegem, né? Existem máscaras para profissionais que lidam com poeira, para pessoas que trabalham em ambientes muito poluídos. Então, isso são estudos laboratoriais de pequenos números, né? Mas, assim, tem evidências que são fortes, passando, vamos dizer, de estudos de pessoas para estudos de grandes grupos, né?
Vocês desculpem que tem alguma coisa em inglês, mas eu vou explicar tudo para vocês. Isso aqui é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, muito interessante. Então, 2 pesquisadores, eles resolveram estudar o que aconteceu em estados cujos governadores adotaram uso de máscara para a população toda, uso comunitário, comparando com estados em que os governadores falaram não, somente trabalhadores essenciais vão utilizar máscara. E aí, o que eles fizeram? Foram 16 estados nos Estados Unidos que durante, vamos dizer, no período de abril, houve uma lei que obrigava todo mundo a usar máscara. Né? Esse primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui é o período antes que o governador decidisse, e daqui para frente, depois que ele implementou, e aqui foram dias 1 a 5, foram correndo os dias. Né? E vocês podem ver, isso aqui é o percentual de queda de número de casos novos de Covid no período de observação. E eles compararam com outros 20 estados em que os governadores falaram não, isso aqui não precisa, o que nós vamos fazer é só pedir para trabalhadores essenciais usarem máscara. E, de fato, teve uma queda, mas teve uma queda assim, muito menor, muito menos inclinada do que essa aqui. E o que esses pesquisadores calcularam? É óbvio que é um estudo epidemiológico, mas essa estimativa foi que houve, vamos dizer, entre 230 a 450 mil casos de Covid evitados somente neste período que vocês estão vendo aqui. Tá? Aqui houve uma queda, mas muito menor. Então, é uma coisa massiva, um estudo populacional. E só para terminar, uma outra coisa muito simples. Todo mundo pode fazer isso. Isso é uma fonte de dados aberta ao público, de uma universidade americana. O que nós fizemos? Nós comparamos o Brasil com 3 países que, historicamente, têm, vamos dizer, costume da população usar máscara. Quando ficam doentes, quando o ambiente está muito poluído. E olhem só que coisa interessante. Né? Aqui vocês têm o número de mortes por Covid-19, tamanho da população e o número de casos de Covid por cada 100 mil habitantes. Então, vocês estão vendo aqui Coreia, China, Japão. E a diferença é absolutamente brutal. Aqui no Brasil, a gente tem, isso são dados de domingo, 138 casos de óbitos por cada 100 mil habitantes. E aqui 7 no Japão, 3,5 na China, 3,27. É óbvio que aqui tem outros componentes, tem, vamos dizer, um senso de coletividade nos países asiáticos que nós não temos no Brasil. Mas, de qualquer forma, isso aqui é mais um dado que fala muito a favor de que esse hábito de usar máscara protege e protege muito. Tá? Então, terminando, máscara protege? É um enorme sim. E, doutor Daniel Becker, máscara protege criança também? Tatiana, boa noite. Boa noite a você, ao Marco, meu querido amigo, e ao Eduardo, meu novo amigo, e boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Prazer estar aqui com a Faculdade de Saúde Pública, uma iniciativa muito bacana de aproximar a academia da população, com uma linguagem bacana que as pessoas possam entender a tradução dos estudos, para que a gente possa utilizar isso no nosso dia a dia, né? Num momento onde está se produzindo tanto conhecimento de forma tão maciça e tão rápida, né? Sendo que a gente também, por outro lado, ao mesmo tempo que está se produzindo muito conhecimento, está se produzindo muita falsa informação, o que a gente vulgarmente chama de fake news. A gente vive num país onde a presidência e a família do presidente, enfim, estão todos envolvidos em fake news, em produção de mentiras, produção de inverdades. O nosso presidente fala o tempo todo contra exatamente as principais medidas que podem aliviar o nosso sofrimento na pandemia. Ele fala contra máscaras, ele fala a favor de aglomerações, ele fala contra
o isolamento, ele sabotou a compra de vacinas inúmeras vezes. Não adianta ele vir dizer agora que não é o caso, mas é o fato, nós sabemos, está em todos os jornais, a gente não pode esquecer de uma coisa dessa. Então, num país como o nosso, e aliás, não é à toa que nós estamos caminhando para ser o número 1 em mortes de Covid, já somos em número de mortes por dia, e vamos daqui a pouco chegar a ser os campeões mundiais, vamos ultrapassar os Estados Unidos, infelizmente, tudo indica, apesar de a nossa população ser 30% menor, né? Numa situação como essa, onde o Brasil tem uma liderança desse tipo e uma produção absolutamente inacreditável de inverdade, de falsas informações, a gente conversar com os cientistas, com estudiosos do assunto e levar essas conversas à população, de forma geral, é absolutamente crucial, né? E da mesma forma como existem também essas agências de checagem que estão fazendo um belo trabalho também, tentando controlar essa emissão de fake news, né? Enfim, eu peço desculpas, eu estou um pouco gripado, aparentemente não é Covid, então, de vez em quando eu vou dar uma fungada, vou dar uma tossida aqui, mas faz parte. Ainda bem que não estamos no presencial, né? Então, vocês vão me desculpar um pouco isso. Crianças. Houve muita polêmica, ainda há muita polêmica nesse sentido, né? Houve uma confusão desde o início, né? Na verdade, como as crianças foram meio deixadas de lado nos estudos da pandemia, porque muito cedo se percebeu que as crianças não faziam casos graves, elas estavam totalmente não, mas muito menos implicadas, tanto na contaminação, elas eram menos numerosas, os casos de crianças eram menos numerosos e também muito pouco graves. A grande maioria das crianças fazendo casos muito leves, um percentual de casos graves de morte é menos que 0,5% do total, né, de casos graves e mortes por síndrome, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, né? Apesar de que aí estão incluídas também as bronquiolites, enfim, outras doenças de crianças que podem, sim, ser mais graves, né? Mas o Covid em criança é, em geral, muito, muito leve. Felizmente, né? Aliás, a gente sempre tem que falar isso, porque vocês imaginam essa pandemia, com todo o sofrimento que ela está provocando na nossa população, imagina se ainda tivesse fazendo casos graves e causando óbitos em criança. Ia ser a tragédia ampliada à enésima potência, né? Enfim, não sem tirar nenhuma tristeza e nenhuma dor dos que se foram, dos que perderam entes queridos, seja de qualquer idade, mas eu imagino que com crianças morrendo seria muito pior. O sofrimento é multiplicado sempre. Então, houve muita confusão nesse sentido, no uso de máscaras, no uso de medicamentos, na abordagem, no tratamento, enfim. Perdão. O que, hoje em dia, está se indicando, e houve muita polêmica também, a partir de que idade usar máscaras, né? Porque a OMS veio com uma coisa, o CDC veio com outra, a Sociedade Brasileira de Pediatria veio com outra, a realidade veio com outra. Então, o que a gente tem hoje em dia? Crianças acima de 12 anos, elas transmitem aproximadamente como os adultos, no mesmo grau de infectividade, de transmissibilidade, né? Elas, então, devem usar máscara permanentemente e, felizmente, podem, né? Com 12 anos, não tem ninguém que não tenha um mínimo de maturidade para usar máscara. Vai ter alguma dificuldade, mas consegue. A não ser crianças que a gente chama de atípicas, com problemas neurológicos, problemas psiquiátricos ou psicológicos severos, é a outra questão aí, tá? Mas a grande maioria das crianças consegue. Entre 6 e 12 é aconselhável e praticamente todo mundo está implementando isso. Então, crianças acima de 6 anos, todas estão usando máscaras, e, de novo, algumas não conseguem, tem problemas, mas são casos esporádicos. A grande maioria das crianças está conseguindo usar máscara. E eu, que não acreditava que fosse possível
o uso de máscaras entre 2 e 3 anos, eu estou queimando a língua, porque eu estou vendo crianças de 2 anos usando máscara mais bonitinho do que adulto. Criança chega lá no consultório, na emergência, na rua, elas ficam demais, os adultos lá tirando a máscara para falar, enfiando a mão no nariz, e a criança lá usando a máscara bonitinho, sem mexer, brincando lá com as coisinhas, sem problema nenhum. É claro, de novo, não são todas. Aí já vai ter um número maior de crianças que vão se confundir, que vão não poder usar máscara por mau uso, porque às vezes o mau uso pode ser pior do que o não uso, né? Então, uma criança que enfia a mão na cara o tempo todo, que baba na máscara, que cospe, que tira a máscara, que quer trocar com o amiguinho, esse tipo de coisa, é melhor que não use. Então, em resumo, isso se aplica muito à questão das escolas, acima de 6 anos todo mundo usa, de 2 a 6, eu diria de 2,5 em diante, a gente propõe que a criança use, ensina, ajuda, supervisiona, isso é muito importante, essas crianças têm que ser supervisionadas, especialmente de 2 e 3 anos, elas não devem ser deixadas sozinhas com uma máscara, e não deve ser deixada sozinha nunca, né? Criança de 2 a 3 anos, ela pode fazer uma bobagem, e propõe-se, se ela não conseguir, tudo bem. E sobre o que isso significa para as escolas, a gente fala em outro momento. Perdão. Grande, e tem tipos melhores de máscara? Tipos que funcionam mais, que funcionam menos? Como que é isso, assim? Porque eu vejo gente com máscara de crochê na rua. Tem. Eu uma vez entrei numa loja de lingerie, tinha máscara de lingerie também, de diversas cores, né? Dependendo da roupa que você usa, né? Tem toda furadinha, muito simpáticas, mas... Enfim, olha, a máscara, ela funciona sempre. Ela pode funcionar mais ou pode funcionar menos. E o que determina se a máscara funciona mais ou menos? Basicamente, são duas características. A primeira delas é a composição da máscara, e a segunda coisa importante é a adaptação, certo? Então, uma máscara, mesmo que ela seja de tecidos que tenham taxas de filtração muito boas, se elas não estão bem adaptadas no rosto, elas não funcionam, né? Então, isso acontece, inclusive, com as máscaras profissionais, com as máscaras chamadas N95. Aqui no Brasil, o que é N95 chama-se PFF2. Esse é o nome brasileiro, tá? Então, são vamos dizer, são 2 pontos que eu acho que a gente tem que discutir bastante aqui. Nós vamos falar muito em relação à máscara de pano e máscara cirúrgica, que são as máscaras mais acessíveis, né, no nosso dia a dia, que eu acho que todos nós usamos, né? Então, começando pela máscara de pano, de maneira geral, uma máscara de pano que seja boa, ela tem que ter 2 camadas no mínimo, tá? Sendo uma camada de um tecido que tem uma capacidade boa de filtração e uma segunda camada de um outro tecido que tem, além de capacidade de filtração, que a gente chama de características eletrostáticas, tá? Eu já explico por quê num segundo. Então, essa primeira camada, ela depende da gramatura do tecido. Então, acho que todos nós já fomos comprar lençol para casa, e os melhores lençóis são aqueles lençóis que têm 800 fios, 600 fios, custam caro, né? Eles são muito gostosos e o tecido é um tecido de uma trama mais fechada. E eles realmente têm uma capacidade de reter partículas muito maior do que uma trama de algodão de 100 fios, por exemplo. Então, a qualidade do algodão é super importante. Então, normalmente, a primeira camada tem que ser um tecido de algodão. A segunda camada pode ser um tecido misto, algodão com poliéster, né? Todos os tecidos sintéticos, mais o chifon e a seda, têm
capacidade eletrostática. O que é isso aí? Vocês já tiraram uma vez a blusa, a camisa, e aí eriçaram os pelos, né? Isso aí é uma capacidade eletrostática que tem certos tecidos. Isso aí a gente vê isso com tecido, normalmente tecido artificial, né? E, então, essa capacidade eletrostática ela é muito importante para atrair partículas, porque as partículas elas têm cargas elétricas também. Então, você tem uma primeira barreira, que é uma barreira simplesmente física, uma segunda barreira eletrostática. Ok, beleza, tem máscaras que ainda dá para você colocar uma folha de, vamos dizer, papel chuga dentro, alguma coisa assim, que também ajuda, mas o importante é que tenha pelo menos 2 camadas, de preferência uma camada de um tecido denso, normalmente algodão, e uma segunda camada de um tecido que pode ser misto. Mas, o importante, como que isso aí adapta no rosto, certo? E este que é o pulo do gato. Porque se a máscara ela é boa em termos de, vamos dizer, de tecidos, se ela não se adapta e não veda bem, vamos dizer, a capacidade dela reter é muito diminuída, né? E nós vamos falar um pouquinho mais de adaptação, acho que mais para frente, né? E eu acho que ficaria como um item à parte, tá? E eu queria também, mais uma vez, mostrar só para aqui, nós temos os tipos de máscara, né, mais comuns. Esses são as máscaras de pano, as máscaras caseiras, né? Essas são 2 máscaras chamadas cirúrgicas e essas são 3 modelos de máscaras que são as PFF2 ou N95, né? E só para complementar, antes da gente falar de adaptação mais adiante, eu queria dizer o seguinte, tem máscara melhor? Eu acho que, mais uma vez, eu digo, a máscara melhor é uma máscara de bom tecido e que adapta bem no rosto. Ela pode ser máscara caseira, ela pode ser cirúrgica ou ela pode ser máscara profissional. Legal. Vamos em frente, então. Bacana. Marco, perguntas? Daniel, criança no parquinho, quando elas estão lá no parquinho, tem que todas as crianças estarem usando a máscara e precisa de lavar a máscara da criança também, e a criança, para correr, para andar, para brincar no parquinho, a máscara atrapalha ela respirar, dificulta alguma coisa. E aí eu estou emendando, porque eu vi lá no chat uma pergunta, até da minha amiga Grace Noronha, que está aqui, ela tem 2 filhinhas, então por isso que ela veio. Acho que só as mamães que vieram participar hoje, hein? Será? Essa coisa da máscara de pano versus a máscara descartável, bonitona. De repente, a máscara de pano, que era a maior sensação, caiu na moda, né? Então, queria, Daniel, fala para a gente sobre isso, o parquinho. Tem fogo no parquinho, Daniel? Você está sem microfone, querido. Estou rindo aqui porque o parquinho atualmente está meio deserto, né, Marcos? Passa nas pracinhas aqui do Rio, pelo menos, a partir de hoje está zerado. A gente tem que lembrar, né, gente, que nós estamos vivendo um momento trágico, muito trágico, né? E onde a gente não sabe o caminho que nós vamos seguir. Eu gosto muito de um ditado zen, que diz o seguinte: se você continuar caminhando na mesma direção, você vai chegar onde você está indo, né? Se a gente continuar caminhando nessa direção que nós estamos no Brasil, né, com um baixíssimo uso de máscara, uma irresponsabilidade do governo federal, uma lenta distribuição de vacinas, aglomerações, nós vamos chegar no milhão. Nós vamos chegar no milhão, né? Infelizmente, essa é a verdade muito provável. Claro que ninguém pode vaticinar, mas nós vamos chegar provavelmente no milhão. E isso é muito trágico, né? A guerra da Síria matou mais ou menos o mesmo número de brasileiros que nós perdemos esse ano. Em, sei lá, quantos anos? 10 anos? 5 anos, 10 anos foi a guerra da Síria. E a gente ficava chocado, né? 11 anos. 11 anos.
Ele é rápido com o Google, esse rapaz. Ele não sabe disso, não. Ele foi lá no Google para ver. Então, onde é que isso se encaixa na questão do parquinho? Nós estamos hoje lidando com novas variantes que, obviamente, são mais transmissíveis. Isso é fato. A gente não sabe se elas são mais graves, mas são mais transmissíveis. Isso é fato. E uma delas, a variante sul-africana, já está se sobrepondo à vacina. Nós estamos num cenário que favorece o surgimento de variantes que sobrepujem as vacinas, que é o cenário de baixa cobertura de vacinação e altíssima transmissibilidade. Então, nós estamos num cenário de altíssimo risco para tragédias como essa. Então, nesse momento, é um momento realmente de lockdown, é o que está todo mundo propondo, a Fiocruz, o Observatório da Covid, todo mundo está falando nisso. E, finalmente, o governo federal está se dobrando às evidências, e, enfim. E aqui no Rio nós conseguimos, estou no comitê de enfrentamento à pandemia de especialistas, né, que a prefeitura criou. A prefeitura está tendo uma conduta. Não votei no atual prefeito no primeiro turno, votei no segundo, porque era para tirar o senhor Crivella, que era uma tragédia aqui. Eu não tenho nenhuma relação política com ele, mas a condução que a prefeitura está fazendo da pandemia é exemplar, é impecável até o momento. Inclusive, saindo agora um novo auxílio municipal para que as pessoas possam suportar a perda de renda e a privação que significa o lockdown. Isso foi uma coisa muito bacana. Isso também foi aconselhado no Conselho, é claro, né? Foi sugerido no Conselho. Então, nesse momento, a gente tem, inclusive, que fechar escolas. Eu sou o maior advogado de escolas abertas, né? Advoguei por isso desde outubro, falando muito da escola pública, da importância da gente fechar. Mas no momento de altíssima transmissão, tem algumas coisas que tem que mudar. A primeira coisa é fechar tudo, né? A escola é a última a fechar, né? E o nosso governador aqui, que é um projeto de Bolsonaro, nós temos aqui desculpa, eu falo com muita franqueza, não tenho muito papo na língua para essas coisas, não. Eu acho que a política tem muita influência na saúde pública e a gente tem que falar com uma certa clareza para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem. Pelo menos essa é a minha opinião, é claro. Estou falando de ponto de vista unicamente pessoal. Ele propôs um feriado com escola fechada e bares e restaurantes abertos. Veja só o que ele propõe para reduzir a pandemia. Depois ele voltou atrás e viu a bobagem que ele tinha feito, chegou a brigar com o prefeito, depois ele voltou atrás. Só pressão, unicamente pressão de empresários do setor de bares e restaurantes que fez ele fazer isso. Então, nessa situação, o que nos resta para alívio do sofrimento das crianças? E a gente tem que dar muita atenção a isso, gente, porque as crianças não sofreram com a Covid, mas elas sofreram muito com a privação do ar livre, da natureza, do brincar ao ar livre, do brincar expansivo na pracinha. E elas sofreram com a sobrecarga dos pais e mães, dos mais pobres aos mais ricos, todo mundo ficou sobrecarregado. Claro, os mais pobres sempre muito mais, muito pior. Sofreram com a falta dos avós, com a falta de convivência com os amiguinhos, sofreram enormemente com a falta da escola, que é um espaço muito mais importante que apenas um ensino formal, ele é um espaço de convivência, o primeiro espaço público da vida dela, um espaço de aprendizados únicos e diversos, de socialização, de expressão, de negociação, de aprendizados, de habilidades sociais muito importantes, né? De ter o professor como figura guia, no caso da escola pública, ainda por cima, a escola representa a segurança alimentar, representa a segurança, inclusive, contra a violência ocasionais que essa criança vive, enfim. A escola está fechada, né, graças à nossa incapacidade de lidar com a pandemia. Então, o que resta para nós nos aliviarmos, nós adultos e para as crianças também? O ar livre, a natureza. Eu fiz questão aqui no Rio de fazer uma espécie de lobby pelo não fechamento do espaço público, de espaços abertos. E a primeira coisa que ele fala, fecha a praia, fecha o parque, fecha a praça. Não. É a única forma que nós temos de nos aliviar numa situação dessa de lockdown, que é extremamente estressante, é justamente o espaço aberto. Então, vamos evitar fechar o espaço aberto, vamos evitar aglomerações, mas podemos ir às praças e aos parques para atividades individuais, sem
atividades coletivas, sem aula de futebol, sem samba nos quiosques, sem pessoal bebendo ali na praia, não. Atividades individuais, físicas individuais, e, eventualmente, crianças, é claro, vão poder acessar em pares ou em trincas essas áreas livres. Então, eu estou recomendando que as crianças, nesse contexto especificamente de altíssima transmissão, de novas variantes, que as crianças vão ao ar livre, brinquem, corram, se expandam, rolem na grama, mas, eventualmente, com um outro amiguinho, alguém que os pais conhecem, enfim, esse tipo de coisa, mas não se cheguem aos parquinhos, porque os parquinhos são lugares de aglomeração, justamente. É muito difícil conter a aglomeração das crianças. As crianças, além de serem baixíssimas partícipes, né, nos casos graves, elas também transmitem pouco. Mas é claro que num cenário de altíssima transmissão, elas vão transmitir também, né? Então, vai se somar, vai haver mais casos em crianças, vai haver mais transmissão em crianças, porque o número absoluto vai aumentar. Então, eu não recomendo que os pais levem agora, nesse momento, ao parquinho, mas que levem ao ar livre para ficar brincando de correr, de chutar bola, etc. Individualmente ou em pequenos grupos. Quanto ao uso de máscara, que é o nosso tema aqui, eu estou meio prolixo, né? Deve ser a gripe. Agora que eu cheguei na pergunta do Marco, é porque eu tinha que fazer essa explanação geral. Quanto ao uso de máscaras, é aconselhável que as crianças usem máscara o tempo todo que elas podem, inclusive ao ar livre, inclusive nos parquinhos. Eu não diria que é uma tragédia se ela não usar, então as pequenininhas, certamente abaixo de 2 anos, não pode usar máscara, faltou dizer isso na outra, não pode usar máscara abaixo de 2 anos, tem riscos para a respiração, tem riscos de sufocação, de engasgo, etc., né? E riscos da criança manipular muito mal a máscara. Mas as crianças maiores que conseguem usar máscara, se puder usar máscara no parquinho, tanto melhor. Agora, vai ter crianças que não vão ter máscara, porque vai ter crianças menores e crianças também que não têm essa habilidade. Isso não vai ser causa de um surto, muito improvavelmente. Aliás, em torno apenas de 5%, menos de 8%, na verdade, dos surtos domiciliares foram causados por criança. A grande maioria foram causados por adolescentes jovens, especialmente adultos, né, que são os principais transmissores. Acho que é isso. Sim, só completando, a criança, sim, ela pode... Você tem que, quando você vai passar mais tempo fora, ou em qualquer lugar que você não esteja em casa, que a criança vai ter que usar máscara, ela precisa levar máscara sobressalente. Na escola, inclusive, tem que ter máscara sobressalente, porque ela não pode usar mais que 2 horas, e se estiver molhando muita máscara com suor e com a babinha dela, com a saliva, vai ter que trocar antes. Assim que ela ficar úmida, tem que trocar qualquer tipo de máscara. Então, essa era uma dúvida, né? Quando sai com criança, não sai só com a máscara que a criança tá, né? Sai com mais máscaras para poder trocar. Quando a gente puder sair mais, né? Quando for mais aconselhável, né? Sair mais, ou quando for para ar livre, né? Eu vejo muitas pessoas colocando a mão na frente da máscara para subir. Inclusive, eu vi uma autoridade ontem fazendo isso na frente do microfone, não sei se vocês perceberam, a máscara caía do nariz e ele subia, caía do nariz e ele subia, né, a máscara. Então, essa é uma dúvida. Oi? Foi o ministro da Saúde? Não, não foi. Foi uma outra autoridade, mas chamou a atenção, porque ele não estava conseguindo falar sem ter que parar para subir a máscara, né? Mas essa é uma dúvida, assim, uma máscara que ela está bem adequada, né, que ela tem uma boa adaptação, ela não deveria ser uma máscara que não cai, né? Se a máscara cai, será que não está passando ar por outros espaços além do tecido dela? O que vocês têm para contar para a gente? Responder, não? Então, ontem um ministro da Saúde, ontem e o outro dia também, eu acho que ele tem um tipo de face difícil de comportar, porque ele tem usado máscaras cirúrgicas, né? E toda hora cai, né? Cai abaixo do nariz. E é assim, a máscara, ela não é para ser manipulada, como você falou, Tati. Ela, idealmente, ela tem que ficar fixa e a gente não deve pôr a mão.
É claro que às vezes tem que dar uma ajeitadinha, tá? E é assim, de maneira geral, quem usa máscara cirúrgica e quem usa máscara de pano, é muito difícil que a vedação seja total, né? As melhores vedações são, de fato, as vedações das máscaras profissionais, das N95. E aqueles 3 modelos que eu mostrei na fotografia, eles existem não porque um seja melhor do que o outro, mas porque os tipos faciais são diferentes e nós temos que usar a máscara que melhor se adapta a cada tipo facial, né? Então, realmente, elas estão aí para isto, não porque uma seja melhor do que a outra, né? Agora, essa questão da adaptação facial, eu não conheço uma máscara de pano que tenha uma adaptação facial boa aqui ao redor do nariz. Elas podem ter uma boa adaptação lateral e uma boa adaptação aqui no queixo, mas aqui é difícil que você consiga, porque a maior parte das máscaras de pano não tem o ferrinho que vocês têm na máscara cirúrgica e que tem também na máscara PFF2, tá? Daniel falou um negócio que eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais aqui, que é o seguinte: nós estamos lidando agora com uma fase de alta transmissibilidade por causa de variantes, né? Então, tem uma discussão, e essa discussão ela está aumentando em relação à questão de tipo de máscara, tá? Então, eu falei para vocês antes que todas as máscaras funcionam, que a melhor é aquela que se adapta desde que ela seja bem constituída, tá? Mas, por exemplo, na Europa, eles estão pedindo para as pessoas, em locais de maior fluxo público, em alguns países, utilizarem máscaras profissionais, tá? Eu, particularmente, acho que aqui no Brasil isso não é viável, porque nós não vamos, por 2 motivos. Primeiro, por causa do custo, né? A máscara PFF2 ela é mais cara e ela tem um estoque muito limitado, né? A gente tem bons fabricantes aqui no Brasil, mas a capacidade de produção, eu acho que ela não comporta vamos dizer, um uso de milhões de pessoas. Eu não tenho esse dado, mas eu imagino, tá? Eduardo, então, oi. Desculpa, pensei que você tivesse terminado. Pode terminar, porque tem uma pergunta aqui que eu queria te fazer, que veio do chat da audiência, da Eline Souza, mas pode terminar, por favor. Tá, se complementa, você pode fazer. Tem a ver? Não, é mais no campo do trabalho. Como você está na tá. faceta, eu achei que essa era uma questão específica do trabalho. Tá. Então, assim, tem uma questão que eu acho que está aí também colocada, que é a questão de 2 máscaras, de usar 2 máscaras. Usar 2 máscaras, tem muita gente que não gosta, que diz que não é para usar 2 máscaras. Eu, particularmente, eu gosto de usar 2 máscaras em certas circunstâncias. Uma máscara cirúrgica embaixo, porque ela tem um ferrinho, mas ela normalmente não tem um fechamento bom aqui, e uma máscara de pano por cima que fecha ela melhor aqui. Então, se vocês me perguntarem o que eu acho de usar 2 máscaras, eu acho bom. Eu sei que tem sociedades que não advogam isto, mas particularmente eu acho bom, tá? E eu acho que numa situação de pessoas que têm que obrigatoriamente usar transporte público, se aglomerar em filas, eu acho que é uma solução que não deve ser desprezada de jeito nenhum. Sempre uma máscara cirúrgica embaixo, para ter o ferrinho aqui que fecha, e uma máscara de pano por cima, que tem uma adequação um pouquinho melhor deste lado do rosto. Essa é uma boa dica. Minha filha hoje mostrou que comprou uma máscara barata, descartável, para criança, e ela estava super feliz, só que a máscara ficava um pouco aberta aqui do lado. Quando a minha esposa sugeriu comprar uma máscara de pano,
ela rejeitou imediatamente, né? Mas é uma boa recomendação. Olha, eu vou aproveitar a sua inserção na Fundacentro. A Eline Souza pergunta sobre a máscara acrílica. Ela pergunta assim, elas funcionam? Eu trabalho em um lugar que constantemente precisamos rever o uso de máscara do público e gostaria dessa informação para poder argumentar. A máscara de acrílico é aquela transparente? Sim. Sim. Então, a máscara, porque tem duas coisas aí. Uma coisa é o shield, né? A outra coisa é a máscara de acrílico. A máscara de acrílico, ela não tem passagem de ar, então ela tem que ser valvulada. E a máscara valvulada é absolutamente contraindicada. Tá? O shield não é máscara. O shield é simplesmente uma proteção para você evitar aquelas pessoas que falam cuspindo. Sabe aquelas pessoas que falam que você precisa ficar longe porque vem os perdigotos, né? Então, é bom para isto. E é bom para quem trabalha em hospital, com endoscopia, com intubação, com UTI, isso aí é... Mas o shield, ele não protege contra particulados, ele é só uma barreira física contra, vamos dizer, gotículas grosseiras. Eu não sei se eu respondi a questão, eu pediria para a pessoa, se a pessoa não ficar satisfeita, para explicar um pouquinho melhor. Legal, então a máscara, qualquer máscara que seja de acrílico e que precise de um espaço para passar o ar, ou com válvula, ou ao redor, né? Porque tem umas máscaras que elas cobrem a frente, a partir do nariz, mas a parte de baixo entra ar, né? Qualquer máscara por onde entre ar, que tem espaço por onde entre ar, não funciona, né? É isso? Ou tem uma Olha, baixa... eu não sei, pode ser que seja desconhecimento meu em relação a máscaras que são mistas. Tem acrílico na frente para a gente ver a pessoa falando e que aqui tem pano também. Eu não sei se o ar... Pode ser que seja desconhecimento meu, tá? Mas, em princípio, máscara de acrílico pura. Qualquer máscara que seja valvulada é totalmente contraindicada. O povo aqui do chat está animado. Tem um moço aqui. Primeiro, a Magnúcia de Lima disse assim, que maravilha, doutor Eduardo, estou fazendo exatamente isso que o senhor recomendou, de usar as duas máscaras. E a Jana Gomes da Silva falou assim, estou me recuperando da Covid em casa, apartamento pequeno de 2 dormitórios, estou isolado em um dormitório, uso máscara para dormir. Pergunto, é correto usar máscara para dormir? Daniel? Olha, também essa pergunta me surpreendeu. Eu não fui pego de surpresa, nunca li sobre esse tema. Quando você dorme, teu ritmo respiratório diminui, a tua força respiratória, a força inspiratória também diminui, a tua força expiratória, quer dizer. Pode até haver uma possibilidade de que sim, se possa dormir de máscara, mas é provável que a pessoa fique incomodada, que ela não consiga dormir de forma adequada. Mas, numa situação onde há uma aglomeração no dormitório da pessoa, eu sugeriria que sim, que ela usasse uma máscara cirúrgica, talvez, que é um pouco mais leve, ou de pano, justamente, que permita que ela literalmente durma em paz. Mas eu queria me manifestar em relação às questões que foram colocadas anteriormente, dizendo o seguinte, eu estou trabalhando aqui com um grupo aqui do Rio que tem advogado pela disseminação do uso das PFF2. Né? Nesse momento da pandemia de altíssima transmissão, pelo menos para uso em lugares fechados, gente, é importante a gente ter uma máscara especialmente boa. E a única máscara que realmente... a máscara que melhor protege contra o aerosol é a PFF2. Vamos entender, para o pessoal entender o que é aerosol, o que é partícula. Né? Partículas são gotículas que vão diretamente na tua direção e quando uma pessoa fala ou tosse. Né? O aerosol é diferente. O aerosol é como se fosse uma fumaça. Vamos imaginar a fumaça de cigarro. Né? Então, se você tem uma pessoa fumando na praia, a 6 metros de você, ou a 2 metros de você, você mal vai sentir aquele cheirinho da fumaça.
ou num parque, ou numa praça, ou quando você estiver caminhando e cruzar com uma pessoa fumando, você mal vai sentir aquele cheiro, porque ele está se dispersando no ambiente e você passa por ele, você é tocado por ele muito pouco. É só vocês imaginarem agora. Vocês numa sala, por exemplo, uma sala de aula, se tem uma pessoa fumando lá na ponta e você está na outra ponta, você fica incomodado, porque aquele vapor, aquela fumaça, cigarro vai chegar a você, vai te incomodar e vai persistir o tempo todo, porque aquilo fica parado e fica persistindo naquela sala. Esse é o grande problema dos ambientes fechados, especialmente dos ambientes fechados mal ventilados, com ar-condicionado, como, por exemplo, acontece em restaurantes, boates e bares e igrejas, que são super disseminadores. Tá? Quando há janelões e ventanias, né, e circula muito ar, há menos risco de transmissão. Mas no ambiente fechado, com janela fechada, com ar-condicionado, gente, numa situação como a gente está vivendo, vai transmitir e não vai ser pouco, não. São chamados super disseminadores, super spreaders em inglês. Né? E esses ambientes estão extremamente nocivos e extremamente perigosos, tanto para cada um de nós, quanto para a sociedade brasileira nesse momento. Por isso é tão importante a gente segurar um pouco, até poder auxiliar os empresários dessa área, para que eles mantenham os bares e restaurantes funcionando apenas no serviço delivery durante um bom tempo, aí, porque isso vai reduzir bastante a transmissão. E as igrejas deveriam ter apenas atividades privadas, individuais, de acolhimento, de confissão, enfim, de consolo das pessoas, mas não cultos religiosos, lugares onde as pessoas cantam e gritam, provavelmente a maior parte sem máscara. Então, numa situação de alta transmissão, por exemplo, transporte coletivo, uma pessoa que é obrigada, que é trabalhador essencial, nesse momento tem que pegar um transporte coletivo e ele está cheio, como acontece nas grandes cidades. Eu vi cenas aí do metrô de São Paulo que me deixaram com náusea, com um aperto no coração. E aqui no Rio, os BRTs, né, os ônibus articulados que vão lá para a área da periferia, Zona Oeste, assim, totalmente lotados, as pessoas se empurrando para entrar, cara colada no vidro. Esse tipo de ambiente é trágico, né, para a transmissão de uma virose como essa, que se transmite por aerosol. Então, é importantíssimo usar uma máscara melhor. Sobre o uso de duas máscaras, sim, ele é viável, mas eu acho que o papel da máscara, aí seria o caso de usar uma máscara cirúrgica, e o papel da máscara de pano é cobrir a máscara cirúrgica para justamente vedar melhor. Ela tem aberturas aqui, especialmente na lateral, quando você, por mais que você estique, ela fica meio dobradinha aqui, e tem passagem de ar aqui. E por mais que haja um clipe nasal também, que você pode apertar e moldar no seu nariz, a vedação não é completa. A máscara cirúrgica cobrindo a máscara de pano, perdão, cobrindo a máscara cirúrgica, além de você adicionar uma camada, ou duas ou três, no caso, de proteção e de barreira, você também ajusta a máscara cirúrgica para que ela fique mais coladinha no teu rosto. Então, a grande utilidade é evitar que a máscara não fique, que ela deixe frestas e que o aerosol possa penetrar nessas frestas. A gente tem que pensar em fumaça, gente, fumaça. Agora, veja bem, uma máscara cirúrgica custa no mínimo R$1. Aliás, não, tem máscara que você, atualmente, eu me lembro quando começou a pandemia, eu fui comprar máscara correndo num site são esses sites que são de mercado, né? E as máscaras, eu já tinha comprado há pouco tempo, antes da pandemia, uma máscara por R$35, uma caixa de máscara cirúrgica com 50 máscaras, dava menos de R$1. Quando eu fui comprar de novo, estava 150 uma máscara. Ela tinha quadruplicado o preço. Não, mais, quase quintuplicado o preço. Agora voltou a um nível um pouco mais aceitável. Acho que está aí na faixa de 50, 60 com uma máscara. Quer dizer, está dando mais ou menos R$1 por máscara, mas provavelmente você consegue, no atacado, em lojas mais baratas, você consegue comprar por menos de R$1 por máscara. Só que o problema é que a máscara cirúrgica ela é, de fato, totalmente descartável. Ela não deve ser utilizada em nenhuma instância. E a máscara de pano vai adicionar um custo maior também, porque você tem que comprar a máscara de pano, tem que lavar a máscara de pano, etc, etc. E é um trambolho, né? Você tem que comprar uma máscara, duas máscaras. O que acontece com a PFF2?
Ela é uma máscara que pode ser usada sozinha, é a mais eficiente, sem dúvida nenhuma, se ela for colocada corretamente. Ela veda completamente o espaço de transmissão. Ela é um respirador, né? A gente chama de respirador, porque ela não deixa passar realmente ar, quer dizer, passa um pouco, mas, claro, para você respirar. Tanto que é um respirador, né? Mas ela não tem frestas para deixar aerosol, você ajusta ela bem ajustada no nariz, os elásticos dela não vão até a orelha, eles ficam atrás da cabeça, 2 elásticos, então ela fica muito bem ajustada. Ela também é descartável. E você encontra ela, hoje em dia, entre 5 e 10 reais você encontra. Tem máscara PFF2 vendendo por 35 reais uma unidade, se você for ver lá no mercado. Uma unidade, 35 reais. Tem gente que está querendo se dar bem às nossas custas. Mas existem máscaras vendendo que são de outras marcas, um pouco menos conhecidas, que são brasileiras, inclusive, vendendo, por exemplo, em lojas de ferragem, porque, como o Eduardo falou, são máscaras usadas há muitos anos para evitar poeiras e tinta, esse tipo de coisa, né? Ele protege contra vapores, exatamente o que o aerosol é, uma espécie de vapor. Então, ela pode custar até menos que 5 reais. Eu já vi isso vendendo por menos que 5 reais. O que acontece? Ela é descartável? Mas ela pode ser reutilizada. Isso já é uma recomendação universal. Então, eu vou dar a dica, talvez, mais importante para vocês. Se quiserem optar pela PFF2 ou a N95, tem um site, não é um site lucrativo, não estou fazendo propaganda de nada, é um site absolutamente voluntário, de pessoas que estão estudando essa questão, estão fazendo um trabalho em prol da sociedade, chamado pffparatodos.com.br. É um site que vai listar, de acordo com a cidade, os lugares onde tem as máscaras mais baratas. Eles não estão ganhando nada com isso, simplesmente colocam lá, loja tal, tanto preço tanto, loja tal, preço tanto, se é online, se é presencial, se só vende na loja. pffparatodos.com.br. Quem está fazendo um trabalho maravilhoso também nesse sentido é um Instagram, para quem tem Instagram e Facebook, chamado Qual Máscara, tudo junto, Qual Máscara, @qualmáscara. Excelente também. São 2 garotos do Rio de Janeiro, uma menina e um menino, muito jovens, fazendo um serviço absolutamente admirável de esclarecimento. Eles estão com já dezenas de milhares de seguidores, estão fazendo um serviço lindo, 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 esclarecendo todos os pontos relativos à máscara, estudando para caramba, estudando artigo científico e tal. Então, o que essas pessoas que estão estudando, o que eu estou recomendando? Compre 7 máscaras PFF2 e compre 7 ganchinhos. Olha, tem até aqui, ó. Comprei o meu hoje. Ganchinhos adesivos que você vai botar na parede. Tá? Vem com aquele adesivozinho, você vai botar na parede. Você vai ficar com 7 ganchinhos lá, um para cada dia da semana. Você vai tirar a máscara da segunda-feira, vai pendurar no ganchinho de segunda. É terça, você vai botar a máscara de terça. Chegou em casa, bota de volta no lugar, no dia seguinte vai pegar de quarta. Por quê? Porque a máscara PFF2 ela não pode ser lavada, não pode jogar álcool em cima, não pode ser esterilizada, nada disso. Mas ela fica, após 3 dias, ela está estéril. O vírus não tem persistência numa máscara que está parada sem uso há mais de 3 dias. Então, com esse arranjo, você vai ter gastado aí 7 vezes 7, 50 reais, e não vai gastar mais, porque essas máscaras podem... A OMS está recomendando 5 usos, ou não sei se é a OMS ou o CDC, mas, de fato, você pode ficar mais tempo, porque você vai dar espaço entre os usos, e ela tem uma resistência muito grande, ela é dura, ela é robusta, e ela pode ficar até mais do que 5 vezes. Então, você, mesmo que ela fique só 5 vezes, vai ficar 5 vezes 7, 35 dias. Você vai gastar 50 reais a cada 35 dias. Quer dizer, é menos do que você gastaria, provavelmente, comprando máscara cirúrgica ou mandando fazer ou comprando máscara de pano. A máscara de pano, claro, é mais barata porque você lava e reutiliza, mas ela vai afrouxando também, os elásticos vão afrouxando, começa a deixar fresta, e se tiver fresta, gente, acabou.
essa coisa de uma autoridade que vai para a televisão com máscara caindo, é mais ou menos a mesma coisa que dizer que não precisa usar máscara. Isso é um absurdo, é patético. É patético. Só um país como o nosso tem um país como o nosso, não, um governo como este tem gente assim. Então, esse é uma grande dica que eu estou falando para todo mundo. Coloquem os seus ganchinhos na parede, pendurem as máscaras PFF2 ou N95, tem várias marcas, então esse site vai ajudar vocês a encontrar máscaras baratas. E você vai gastar muito menos do que comprando uma série de máscaras cirúrgicas, acabou, tem que comprar mais e gastando, e não sei o quê, e elas são muito seguras. Tem gente que diz que podem ser usadas até 20 vezes. Tá? Nesse caso, você ficaria 140 dias usando com R$50. O que é o sinal de desgaste? Ela começa a ficar frouxa, o elástico começa a ficar frouxo, a borda dela, que é uma borda durinha, começa a ficar meio dobrada, começa a ficar mais molinha, aí já era. Aí não dá mais para usar. Mas isso leva bastante tempo, vai ter que usar várias vezes realmente para fazer. Esse é um critério que tem que dar muita atenção. Ela tem que estar vedada. A máscara PFF2, quando você respira, ela faz isso aqui, ó. Você sente ela descolar um pouquinho do rosto, por causa da força da respiração e por causa da força da vedação. Então, é uma dica que eu sugiro a todos, especialmente para ir para lugares fechados, gente. Pegar um ônibus, entrar em shopping, entrar em igreja, professores na escola, importantíssimo isso. Tem uma campanha, inclusive, que eles estão fazendo aqui no Rio, para que a prefeitura forneça para profissionais da prefeitura, funcionários públicos, PFF2, porque a maior parte deles, quem tem que trabalhar presencial, muitos trabalham em lugares fechados, por exemplo, professores que ainda não estão vacinados. Aí em São Paulo vão ser em breve, aqui no Rio a gente não sabe ainda quando. Então, professores também, sabe, é importante ver se consegue comprar essas máscaras, que vai ser a forma mais segura de você se proteger. Tati, tá dando certo. O povo lá no chat está adorando a utilidade pública que o Daniel fez. Bom. Excelente, as pessoas estão adorando. As pessoas perguntaram coisas assim. As perguntas estão ótimas, porque elas estão muito práticas. Eu acho que nós estamos acertando, viu, Tati, nessa ideia. As pessoas perguntaram como descartar as máscaras, as pessoas estão perguntando. As pessoas estão perguntando sobre avião, uso de máscara em avião. E apareceu agora uma pergunta que na universidade os colegas da biologia nos receitaram pano de crepoline duplo com uma bolsa e dentro com papéis de 80% e 20% de polipropileno e mais uma camada de crepoline. Então, assim, está aparecendo um monte que vocês não precisam de responder as questões necessariamente. Eu estou só dizendo que estão aparecendo questões aqui, né? Vou ligar agora para o meu amigo que é físico de materiais para falar dessas coisas todas aí, porque eu nem conheço esses nomes. Crepoline, polipropileno, isso não é uma coisa que a gente possa... Acho que o Eduardo colocou muito bem. Quando você tem uma máscara que tem um tecido sintético, que tem elasticidade estática, eletrostática, e outro com um algodão, você tem uma soma, né, uma soma de potência, de proteção. Mas ainda, em relação a esses nomes todos aí, realmente não saberia dizer, não. Então, que aula prática de proteção pessoal. Espetacular. Sim, eu queria só esclarecer uma coisa, porque uma das pessoas que tinha escrito antes, eu não sei se ficou clara a resposta para a pessoa, ele tem Covid e ele está isolado em casa. Ele queria saber se ele precisava dormir de máscara porque ele estava com Covid. Mas ele disse que estava isolado em casa. Nesse caso, não, né? Não, de forma nenhuma. Ele deve dormir de janela aberta. Se ele bota uma máscara, ele está reinalando o vírus, inclusive. Ele está botando o vírus para fora e reinalando. Ele vai ter uma carga viral maior. Tem uma teoria que fala sobre isso. Então, é totalmente contraindicado, a não ser que ele esteja com mais 3 pessoas no quarto. Aí sim, aí é trágico. Tem muita gente que está com Covid e não tem um segundo quarto na casa. Nesse caso, seria importante ele dormir de máscara. Mas uma pessoa que está sozinha no quarto deve abrir a janela. Aliás, todo mundo que está com Covid deve abrir a janela, não uma janela que dê para a casa do vizinho, por favor, mas a janela que dê para a rua, para ventilar bem a casa, ventilar bem o quarto onde está,
E, é claro, se tiver mais gente no quarto para dormir, o ideal seria que fosse dormir em outro ambiente, na sala e tal, mas se for impossível, aí seria bom que a pessoa dormisse de máscara, sim. O pessoal está me cobrando lá no chat, nos cobrando, Thiago, que ficou uma pergunta sem responder sobre descarte de máscara. Como fazer o descarte de máscara? Vocês têm alguma recomendação? É uma boa pergunta. Sim. Máscara, ela não deve ser jogada vamos dizer, diretamente no lixo, né? Então, o que a gente advoga é colocar a máscara num saquinho plástico, fecha o saquinho e aí descarta, tá? Ela não precisa ser lixo especial, nem existe possibilidade de que tenha coleta seletiva de máscara, tá? Mas colocar dentro, tirou a máscara, coloca dentro do saquinho, fecha o saquinho, descarta, tá? Olha, eu estou lendo aqui um post de uma nutricionista, aluna, que falou sobre isso outro dia, que eu, por acaso, peguei aqui na mão. Ela diz que, bom, resíduos hospitalares, que é claro, vai ser tratado como resíduo hospitalar, mas os resíduos domiciliares de uso comum devem ser armazenados à parte de outros descartes domésticos e coletados por especialistas da prefeitura ou por uma empresa de coleta, ou ao menos ter descarte individualizado. Em relação às máscaras cirúrgicas, né? ou as PFF2. A máscara de pano, uma vez que ela esteja limpa, seria interessante, inclusive, descartá-la após lavar, para tirar resíduos, né? Mas eu acho um tanto quanto inviável. Acho que o que o Eduardo colocou, de você colocar dentro do saco plástico e jogar no lixo, faz mais sentido. Gente, acho que a gente está com o tempo estourado, é isso, Marco? Eu só quero fazer uma última pergunta aqui. Sim, a gente pensou em fazer 1 hora. Mas olha que curioso, vou trazer uma questão aqui interessante. A Abrasco está realizando o 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde. E veio um psicanalista italiano chamado Franco Berardi. E a palestra dele foi O Enigma do Beijo, o distanciamento pandêmico na evolução psíquica do gênero humano. E ele disse que ficou muito chocado, porque ele viu uma entrevista de uma sanitarista canadense no The Guardian, e essa senhora recomendava o seguinte, aos jovens principalmente: evitem fazer amor na pandemia. Se fizerem amor na pandemia, não beijem, mas se quiserem beijar, usem máscaras. E aí ele disse... sex shops, Marquinhos. Ele disse... Com sabor, porque você bota... Não, ele disse que esse tipo de recomendação e as máscaras vão interferir na subjetividade das pessoas, porque está tapando uma das coisas mais importantes das pessoas, que é o lábio, que é uma coisa de sensibilidade, que é uma questão de conexão com o mundo, né? Eu só trouxe essa pergunta de farra, né? Não precisa de responder, não é uma pergunta. Mas o que vocês acham disso? A máscara vai mudar o que a gente pensa em relação ao mundo? Olha, é assim, eu estou pensando em 2 coisas. Quer dizer, a máscara pode ser até um atrativo sexual, uma coisa meia, né? Misteriosa, parará. Mas eu estou pensando que, de repente, vai chegar a um ponto que as pessoas, para se encontrarem e namorarem, vão ter que apresentar um PCR negativo do dia anterior, né? Quer dizer, é um negócio que acaba caindo meio do que num ridículo, né, gente? Quer dizer, são coisas que absolutamente ninguém vai controlar, né? Mas, assim, Daniel, eu sei que você tem coisa para falar aí, você vai opinar. Mas só antes da gente acabar, eu queria falar mais uma coisa depois do seu comentário sobre barba, tá? Não vamos esquecer disso. Pois é, né? Fala, Daniel. Não, em relação a essa questão que o Marco levantou, que é muito interessante,
a minha preocupação, claro, com criança e adolescente, né? Então, da mesma forma que o lábio é uma área de contato com o mundo, né? Muito importante para qualquer pessoa. É uma área da sensualidade, é uma área do sabor, uma área de frescor, uma área, enfim, todas as qualificações que a gente possa dar para a boca. Para as crianças, ela é especialmente importante, porque a criança pequena, ela ler o rosto da mãe e do pai e dos cuidadores é a forma como ela lê o mundo, né? A leitura do mundo, ela começa no rosto do pai, no rosto da mãe. Então, o rosto coberto por uma máscara impede o desenvolvimento normal da criança, literalmente. Em casa, ninguém usa máscara, então, felizmente, as crianças, a não ser que esteja doente, né? As crianças não estão tendo, digamos assim, essa perda em casa. Mas uma criança, como eu vi outro dia, de 6 meses, que neste momento está passando 10 horas numa creche, ela está passando 10 horas sem ver um rosto humano. Está vendo as outras crianças, mas para ela o que faz diferença é o rosto do adulto, é a interação com o adulto que leva a leitura que agrega a ela as etapas de desenvolvimento. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se uma criança, na aquisição da linguagem, se uma criança está no colo da mãe, olhando para a mãe, e ela fala alguma coisa assim, um som que não faça nenhum sentido em português, a mãe vai imitar aquilo, vai, enfim. Mas se ela falar né, a mãe vai dar um ataque de alegria, vai ficar sorrindo, falou mamãe, não sei o quê, chama a vovó, vem cá, ela falou mamãe. E é claro que ali ela vai entender que aquele mamã faz um sentido. É ali que ela começa a desenvolver a linguagem verbal. Só para dar um pequeno exemplo. E mais ainda, a linguagem gestual, a leitura do rosto, ela é o primeiro sinal interpretativo das emoções para qualquer ser humano, né? Então, essa perda é muito grave, especialmente nas crianças que passam muito tempo em creche. Então, eu que sempre também advoguei pela ida mais tardia na creche, nesse momento, então, isso é mais dramático ainda. E para os adolescentes, né, como o Marco falou aí, é muito sério isso, né, porque o adolescente precisa muito da boca, do beijo, a sexualidade está em plena potência, não que não esteja no nosso caso, não estou insinuando nada, mas nos adolescentes, claro, está mais ainda, né? Então, para eles também é uma coisa muito problemática, né? Eu acho que o Eduardo tem razão. Daqui a pouco, da mesma forma que a gente exigia o teste do HIV, a gente vai ter que exigir um PCR para poder namorar. Mas é uma questão, sem dúvida nenhuma, que coloca interrogações muito sérias sobre a nossa situação hoje em dia, da comunidade humana mesmo. Acho que, será que a gente pode também pensar numa coisa boa, que um legado dessa pandemia, que talvez seja a prevenção das doenças respiratórias? Quer dizer, as crianças já pegavam e transmitiam para os avós doenças respiratórias, sem nunca terem usado máscara na escola, né? As sociedades que já usavam máscara, aparentemente, performaram melhor durante essa pandemia. Será que esse uso, ok, a gente não gostaria que ele continuasse para o resto da vida, né? Porque tem todas essas perdas, essas nuances tristes, né? Mas será que a gente consegue também ter aprendido alguma coisa com essa pandemia, né? Porque eu lembro que quando começou a pandemia, teve uma amiguinha do Lucas, o Lucas é meu filho, né? Eu tenho um filho de 9 anos, que foi de máscara para a escola e eu achei aquilo esquisitíssimo. Ela era a única de máscara na escola, ninguém usava, ninguém nunca tinha usado máscara na escola, na verdade, né? E aparentemente essa não é uma realidade, né? Quando a gente voltar a talvez não usar máscara, né? Aparentemente, em alguns casos, vai ser também normal a gente usar e proteger o outro. O que vocês acham? É viagem isso? Não é viagem, não, Tati, é realidade. O que eu posso dizer, vamos dizer, da prática, é que, do ponto de vista respiratório, né, que é a minha área,
né? Os pacientes asmáticos e os pulmonares crônicos, sem exceção, todos eles passaram melhor durante a pandemia. Todos, sem exceção. Por quê? Porque eles ficaram em casa, tiveram muito menos contato em locais públicos, eles usaram máscara, né? Então, isso aí é um hábito que a gente vê, é aquilo que eu mostrei lá, por exemplo, na Coreia, no Japão, na China, isso eles fazem há anos. Quer dizer, a pessoa começou a espirrar, está com algum sintoma de mal-estar, tal, ela sai de máscara, isso é automático, tá? E isso aí realmente evita, isso evita a transmissão de um monte de coisa, né? De doenças virais, de tuberculose, de bactérias que causam pneumonia, isso é absolutamente claro. Tá? Então, eu acho que esse tipo de legado, ele vai ficar. E na linha que o Daniel está colocando, vamos dizer, em todas as entrelinhas, eu espero que apareça um legado político razoável, num tempo assim, relativamente curto, né? E, enfim, eu acho que esses períodos de crise, historicamente, eles são períodos que surgem as ideias, surgem oportunidades, né? Quer dizer, no meio dessa caca toda que a gente está vivendo. Tomara, Deus te ouça. Eduardo, a barba, um colega lá no chat perguntou sobre a barba. Ele falou que no home office cresceu mais a barba dele, e ele quer saber sobre barba. Pois é, barba é o seguinte, está na moda, né? Você vê boa parte da garotada e da velharada usa barba. A minha fui cortando porque foi ficando branca e tal, eu fui cortando aos poucos. Mas, enfim, a barba, ela não permite que você tenha uma adaptação da máscara. Isso é coisa que é um conhecimento que vem da saúde ocupacional, de trabalhadores de Minas, né, de décadas e décadas atrás, né? Você não pode usar barba para determinados tipos de trabalho, porque você não consegue uma adaptação facial, mesmo de máscaras PFF2, né? E a moda agora está de barbão, então você vê, às vezes, o fulano com a máscara vem até aqui, para no queixo, daqui para baixo a barba. O que está protegendo? Niente, absolutamente nada. Tá? Então, a barba é um problema. Né? Tati, tá uma delícia. Cavanhaque pode, tá? Tati, você quer... Cavanhaque, a N95 ela pega aqui por cima, ela não pega o cavanhaque, e quando você corta curtinho aqui no queixo, ela encaixa aqui. Para cortar rente aqui. Ela chega até aqui. Cortar bem pertinho do queixo aqui, nunca teve problema. Acho que nós vamos ter que fazer a máscara 2, o retorno, mas você quer falar, querida, para dar um fecho assim, na nossa gostosíssima conversa? Acho que o Daniel ia comentar alguma coisa. Uma coisinha. Isso. Qual foi o assunto que a gente estava falando antes, que o Eduardo estava falando antes desse, da barba? Agora que me escapou da cabeça. Foram as mudanças que a epidemia pode trazer para a sociedade. Obrigado. Nós vimos isso acontecer na prática, na pediatria. Nós temos um pico sazonal de viroses em maio, abril, maio, final de março, abril, maio, né, com muito vírus sincicial respiratório, muita gripe. E esse ano passado teve zero praticamente. As emergências estavam vazias. Hospitais pediátricos não se movimentaram praticamente porque as pessoas estavam em casa, as crianças estavam em casa e as crianças transmitem no contato uma com a outra. Então, agora sim, teve um pico totalmente atípico de RSV, do vírus sincicial respiratório, em outubro, novembro, né? Uma coisa surpreendente. Por quê? Porque as crianças voltaram à escola e começaram a transmitir de novo. Inclusive com aumento de síndrome respiratória aguda grave em crianças.
principalmente em bebês, porque as maiores estavam usando máscara. Então, essa ideia de que as crianças vão usar máscara na escola, e principalmente também nos pequenos, que as crecheiras, as auxiliares, as professoras vão lavar mais as mãos do que costumam lavar, tá? Faz muita diferença, né? Agora tem álcool gel, tal, não sei o quê. Então, essa higienização meio compulsiva das mãos vai reduzir a transmissão de todo tipo de doença na creche também. Isso tem um legado positivo, a importância de lavagem de mão e tudo mais. É isso. Muito legal, foi um papo muito legal, dá vontade de ficar aqui mais horas, né? Porque tem tanto assunto sobre máscara, né? E com pessoas tão qualificadas. Obrigada, gente, pela disposição, pela disponibilidade de vocês de vir aqui conversar com a sociedade, né? Trazer o conhecimento científico. A comunidade científica no Brasil ela é muito qualificada e a população é muito carente de informação, né? Então, ter pessoas disponíveis para fazer esse link, muito legal, muita gratidão a todos, gratidão ao Marco também, né, parceiro nessa empreitada. Eu queria fazer um primeiro comentário, que eu tenho ouvido muitos comentários de que, para terminar, né, no interior, especialmente, em algumas comunidades, as pessoas não têm acostumado a usar máscara na rua, então a pessoa dentro do trabalho usa máscara quando está do lado do colega, se trabalha, enfim, numa farmácia e são 2 atendentes, os 2 ficam de máscara durante todo o trabalho e, ao sair, ficam a menos de 3 metros de distância, sem máscara, porque aí estão ao ar livre e ficam conversando. E entendo que, além da máscara, a gente precisa ter, além de usar máscara em lugares fechados, é importante a gente ter a noção de que, nesse ponto da pandemia, nesse momento da pandemia, todo cuidado é importante, e usar máscara em qualquer momento, quando está fora de casa, em contato com outras pessoas, independentemente de estar ao ar livre ou não, é importante. Os nossos especialistas concordam com essa em lugar afirmação? fechado, nessas condições, usar uma máscara melhor. Uma PFF2 mesmo. Perfeito. E um último comentário é que eu tenho visto muitas pessoas tirarem a máscara para ouvir. Eu não estou te ouvindo, e abaixa a máscara. Não sei se vocês têm tido essa experiência. Eu sugeria fazer uma audiometria para essas pessoas. Oi? Fazer uma audiometria que é melhor do que tirar a máscara. Exato. Vira um pouquinho ouvido, né? Mas se você tirar a sua máscara, você não vai ouvir melhor. Então, essa também é uma mensagem que eu queria deixar antes da gente finalizar. Gente, muito obrigada, foi muito legal, e obrigada a todo mundo que participou no chat, que assistiu, né, que prestigiou esse evento, e ele vai ficar disponível online. Compartilhe com seus familiares, com seus colegas, com todas as suas tias, avós, tios, avós, irmãos, parentes que gostam muito do WhatsApp e que precisam, ou que gostam do Facebook, das redes sociais, buscando informações de qualidade. Esse é o momento da gente transmitir informações que sejam seguras. Muito obrigada, gente. Você quer anunciar os outros episódios que a gente já programou? Tem um monte, né, Marco? Então fala. O próximo episódio que a gente está planejando é sintomas de Covid, o que fazer? O que fazer quando você tem algum sintoma? A gente vai ter episódios de cozinhar e alimentação durante a pandemia, o que fazer? Crianças na pandemia, o que fazer? Trabalho na pandemia, o que fazer? Sexo na pandemia, o que fazer? Agora eu esqueci os outros, Marco, me ajuda. Câncer na pandemia, o que fazer? Saúde mental, o que fazer? Violência doméstica, o que fazer? Perdi meu emprego, o que fazer? Então, nós vamos trazendo temas, e a gente queria que as pessoas que estão vendo, que nós tivemos 250 visualizações e 50 pessoas assistindo simultaneamente. Então, que as pessoas possam comunicar com a Faculdade de Saúde Pública, comigo, com a Tatiana, fazendo sugestões de temas do que fazer. E a gente vai criando essas discussões. Convidar todo mundo, amanhã nós temos um webinar sobre lockdown funciona sim, a experiência de Araraquara e Portugal.
Nós vamos trazer colegas de Portugal, a secretária municipal de saúde de Araraquara, o Gonçalo Vecina Neto, e uma colega da área de direito, que lidera um laboratório de autoritarismo e tirania. Olha que interessante o laboratório dela. E aí nós vamos estar conversando com a sociedade sobre esses temas todos. Tati, foi uma bela ideia, eu acho que nós demos uma bola dentro e começamos hoje com o Daniel e o Eduardo. Foi uma felicidade, foi muito bom, muito obrigado. Tati, obrigado pela ideia. Eduardo e Daniel querem falar uma frase final, alguma coisa para despedir? Afinal, eu estou precisando deitar, gente, eu estou muito gripado. Dá licença. Então, eu só queria, mais uma vez, dizer que essa iniciativa de vocês, além de generosa, né, é uma iniciativa da universidade absolutamente fantástica, né, de realmente conversar com a sociedade. E para nós, né, é uma coisa importante, porque nós temos, obviamente, que tentar melhorar a comunicação daquilo que a gente acredita e que, baseado em coisas, enfim, em conhecimento, né, e dar uma afinada nisso aí. Eu estou muito feliz de ter participado. Parabéns para vocês. E foi um super prazer de partilhar com você, Daniel. Eu já te conhecia pela mídia. Tá bom? Obrigado. É um prazer para mim também, Eduardo, especialmente conhecer você e a Tatiana. O Marco já é um amigo de longa data, né? 1900 e... Não vou nem contar, Marco, para o pessoal não estiver na cidade. Mas foi muito boa essa conversa. É muito legal uma live, assim, uma atividade como essa, que seja em forma de uma conversa, realmente um bate-papo. Acho que isso vai ser multiplicado aí, não vão ser só essas 50 ou 250 pessoas, que vai disseminar bastante. E eu vou também falar dessa conversa na minha rede social. Acho que vai ser muito importante para muita gente poder consultar informação de qualidade aí. Obrigado pela oportunidade também, estamos aí para futuros encontros. Adolfo, obrigado por estar aí com a gente. Tati, a palavra final sua, minha querida. Obrigada a todo mundo que assistiu, a vocês dois que participaram. Esperamos novas participações de vocês em novos encontros. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau.